Olá pessoal, sou a professora Michele de inglês, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, agora com o projeto de atividades curriculares complementares, que é uma iniciativa do governo do Maranhão, através da Secretaria de Educação, e eu estou aqui para mais uma vez, junto com vocês, falar um pouquinho da língua inglesa e dos conteúdos dessa nossa disciplina. Bom, hoje a nossa aula vai focar em um assunto que todo mundo conhece, porque eu tenho certeza que você, estudante da primeira série do ensino médio, já está familiarizado, já usa esses conceitos, já faz a aplicação deles no seu dia a dia. Qual é o nosso assunto de hoje? Greetings, farewells and introductions. O que é isso, professora? Saudações ou cumprimentos, farewells são as despedidas e introductions são as apresentações. O que são as apresentações? É aquela primeira interação que você tem com as pessoas quando você se apresenta, por exemplo, quando você diz seu nome, quando você quer saber de onde a pessoa é e assim por diante. Vamos comigo? Vamos lá? Então, olha só. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para falar de conteúdos que fazem parte da nossa disciplina, do currículo da disciplina de língua inglesa. E nós vamos iniciar por esse conteúdo, que é um conteúdo bem básico e que ele faz parte do processo de communication. Quando nós falamos de basic communication, nós estamos falando da comunicação básica. A comunicação que acontece no dia a dia. Bom, aí eu trouxe para vocês aqui uma definição. Tá? Então, vamos falar um pouquinho primeiro, antes de iniciar e de falar especificamente da língua inglesa, falando desses cumprimentos, vamos ver um pouquinho aqui desse processo de comunicação, tá? Então, o que é comunicação? Olha uma definição aqui para vocês. Communication is a dynamic process. Comunicação é um processo dinâmico. Como assim, professora? É um processo que ele não tem um padrão que é fixo para todas as pessoas. A comunicação ela pode acontecer de diversas formas, através de diversos meios, usando, por exemplo, diversos códigos, que são, por exemplo, as línguas. Então, nesse momento, nós estamos nos comunicando através de uma aula virtual. Eu estou aqui em um estúdio gravando, vocês estão aí na escola, na sua casa, acompanhando isso através de um dispositivo. Eu estou falando em português e usando também a língua inglesa, que é a nossa disciplina, e vocês estão vendo aqui em algum local a tradução em Libras ou a interpretação em Libras. Então, olha quantas linguagens nós estamos utilizando para nos comunicarmos. Bom? Então, esse é o dinamismo que a gente pode observar quando se pensa em comunicação. Bom? Continuando aqui. It is the act, é o ato, of giving, receiving and sharing information. Então, é o ato de você dar, de você transmitir, receber e compartilhar informação. Não tem os cliquezinhos que você encontra lá nos vídeos da plataforma Gonçalves Dias? Compartilhe. Esse compartilhe em inglês é share. Então, sharing é o compartilhar. Então, é essa troca de informações. In other words, de outra forma, como se eu quisesse simplificar para vocês, o que é a comunicação? Talking, or writing, and listening, or reading. Então, a gente está falando das habilidades comunicativas. A fala, a escrita, a audição e a leitura. São habilidades tanto de produção, você produz informação, ou de compreensão. Você entende as informações que alguém produz. Bom, vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês um modelo, que com certeza vocês já viram nas aulas de língua portuguesa, talvez nas aulas de língua estrangeira, que é o processo comunicativo como se ele fosse colocado em um diagrama, né? Em um padrão para você poder identificar esses elementos. Nós temos o sender, que é o emissor, é aquela pessoa que envia. Send, em inglês, é enviar. Nós temos o receiver, que é o receptor, é quem vai receber a informação. Esses dois indivíduos ou mais pessoas que podem participar desse processo comunicativo, eles trocam uma mensagem e um feedback. O que é o feedback? É esse retorno, é a devolutiva,
que você tem a partir de uma comunicação, beleza? E nós temos um channel, que é o canal. É a forma que você está usando para transmitir essa comunicação, tá bom? Então, a gente pode estar falando, por exemplo, de um canal virtual, nós podemos estar falando, por exemplo, da comunicação cara a cara, que pode acontecer, uma comunicação através de mensagem de texto, os vários tipos de comunicação que nós podemos observar, tá bom? Então, entendendo que o processo de comunicação parte desses princípios, ele tem esses elementos, a gente começa a falar propriamente do nosso conteúdo. Nós vamos falar de greetings, que são os cumprimentos ou as saudações, farewells, que são as despedidas, e introductions, que são essas apresentações pessoais. Todos esses elementos fazem parte da comunicação. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, key to daily communication. Eles são chave para o nosso processo de comunicação cotidiana. Você está na sua sala, você está esperando o professor, ou você chega e encontra os seus colegas. O professor chega, ele te cumprimenta. Você cumprimenta o professor. Se é aula de inglês, esse professor pode usar good morning, good afternoon, good evening, dependendo do seu horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você vai sair de um local, você normalmente se despede. Então, esses processos aqui que a gente está observando são processos comunicativos que fazem parte do nosso dia a dia, seja em inglês, seja em português, ok? Quando a gente vai escolher esses cumprimentos, a gente tem que considerar certas coisas, tá? Imagina comigo, por exemplo, nós temos um encontro marcado, uma aula, para começar 7h30 da manhã. Eu chego na sala, vocês estão me esperando, eu entro lá e eu digo, good evening, boa noite. Vocês vão olhar para mim, olhar para o relógio, pensar, deu tilt na professora. A professora não está legal, tem alguma coisa errada. Então, o que acontece quando a gente vai cumprimentar alguém? A gente sempre observa certos aspectos. Um desses aspectos, time, o tempo. Então, dependendo do horário do dia, você usa determinados cumprimentos. Circumstance, que tipo de circunstância eu tenho quando eu vou cumprimentar aquela pessoa? Eu estou chegando em um lugar? Eu estou saindo de um lugar? É uma pessoa que eu já conheço? É alguém que eu estou vendo pela primeira vez? Tudo isso vai determinar o tipo de cumprimento, o tipo de saudação que eu uso. E por último, o formality ou informality. Eu devo ter uma comunicação mais formal ou menos formal com aquela pessoa? Estou falando com meu colega, por exemplo. Você chega para ele e diz, e aí? Como é que é esse e aí em inglês? What's up? Mas se você chega, por exemplo, num ambiente que você não conhece as pessoas, que são pessoas mais velhas do que você, por exemplo, que você não tem intimidade, você não vai chegar, e aí, what's up? Tá? Você vai chegar e vai dizer, hello, você vai usar um cumprimento mais formal, bom? Então, são essas noções que você tem que considerar quando você vai fazer a sua interação social. Para isso, a gente tem que ter essa ideia aqui, ó. Parts of the day, partes do dia, que é um vocabulário que eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês já viram. Day, night, dia, a noite. Esse dia e noite, ele é dividido em períodos. Então, nós temos morning, que é a parte da manhã, afternoon, que é a parte da tarde. E aí, nós vamos ver evening e morning de novo, que é quando começa já a parte da madrugada. E tem alguns termos aqui, ó, que são importantes também da gente ter noção. Por exemplo, midday or noon significa meio-dia. Quando você vai, por exemplo, para o almoço, noon, 12 horas. À noite, midnight, que é a meia-noite. Bom, aí nós temos dawn e temos o dusk. Temos sunrise e sunset. O sol nascente, o sol poente, ou o pôr do sol e o nascer do sol. Aqui nós temos a madrugada, aqui nós temos o crepúsculo. Então, são noções temporais que nos são oferecidas a partir dessa ideia de tempo que nós temos. E aí, uma observação. Em inglês, por exemplo, a gente sempre usa de 0 a 12.
tá? Você não encontra, por exemplo, na comunicação cotidiana em língua inglesa, as horas após as 12. Então, como a gente fala aqui no Brasil, então você diz para alguém, ó, nossa aula vai começar às 14 horas, ou nossa reunião começa às 13h30. Em inglês você vai dizer 1:30 p.m., 2 p.m., 2 da tarde, 1:30 da tarde, usando essa diferença de AM e PM, tá? Então, ante-meridian, post-meridian, antes do meio-dia, pós-meio-dia, para fazer uma simplificação, beleza? E aqui nós temos algum desses cumprimentos. O que é que nós temos aqui? Good morning, que é o cumprimento do bom dia. Se você quer desejar para alguém um bom dia o dia todo, good day, bom? Good afternoon, que é o cumprimento de boa tarde, e o good evening. Vamos parar aqui no good evening, porque tem o good evening e tem o good night. Os dois, em língua portuguesa, significam a mesma coisa. Boa noite. Então, qual é a diferença? Lembra que eu falei das circunstâncias? Você está chegando, você está saindo, se você está se despedindo, tá? Good evening é um cumprimento de chegada. Você chegou em um local, passou das 18 horas ou das 6 horas da tarde, e aí você vai cumprimentar a pessoa, good evening, boa noite, bom? Agora, se você está indo embora no turno noturno, aí você diz good night. Good night é sempre um cumprimento de despedida, tá? Nunca chegue para o seu professor ou para alguém que você encontra no horário noturno e diz para a pessoa good night quando você está chegando, porque é como se você estivesse mandando ela embora, tá bom? Good night é sempre um cumprimento de despedida. A pessoa vai dormir, aí você diz good night, have a good night, tá bom? E cumprimentos de interação social, de chegada, você pode usar hi, que é bem informal, que é o oi, ou você pode dizer hello, que é um pouquinho mais formal, que significa olá. Os dois são utilizados nesse primeiro contato, quando você, por exemplo, já falou bom dia para a pessoa, quando você está encontrando com alguém em um outro momento, em uma segunda vez, você encontra novamente, tá? Aqui eu coloquei para vocês, ó, uma representação de um pequeno diálogo, considerando a questão da formalidade. Então, olha só, por exemplo, o informal. Hi, oi. Hi, oi. A pessoa responde o oi para você também. How are you? Como vai você? Esse how are you poderia ser substituído ainda por um mais informal, que é o WhatsApp, que eu falei para vocês. Esse WhatsApp que eu estou repetindo não é o WhatsApp de aplicativo, tá? É WhatsApp, UP, tá? App, quando a gente fala de aplicativo, aí é o app, tá? A sigla. Então, esse WhatsApp que eu estou mencionando para vocês é o cumprimento informal, que significa e aí? Como se eu quisesse saber o que tem de novo, bom? E olha a resposta, né? Como está você? Como você está? Você pode dizer fine, que é tô bem. Você pode dizer I'm well, I'm okay, I'm so. Então, eu tô ok, eu tô mais ou menos. Depende de como você está se sentindo, tá? E aí você agradece, thanks, e pergunta para outra pessoa, and you. Bem informal, interação do dia a dia. A mesma interação acontecendo no outro diálogo, mas aí eu já tenho um pouco mais de formalidade. Ao invés de usar o hi, eu uso hello. Ao invés de perguntar how are you, eu posso perguntar how have you been? Como você tem estado? Bom, então é um pouquinho, eu quero saber a mesma coisa, como você está. Mas olha que eu uso um tipo de interação diferente. E o cumprimento, a finalização, a mesma coisa. Thanks é mais informal, thank you é um pouquinho mais formal. Olha no caso as despedidas. Farewell é o tipo de comunicação que você usa quando você vai sair de um local, quando você vai se despedir de alguém. A gente normalmente associa despedida com goodbye. Mas tem outros pronomes e outros cumprimentos, desculpa, que vocês podem estar utilizando em substituição a esse termo. A gente vai dizer, quando você quer, por exemplo, a gente vai usar a despedida quando você quer finalizar uma comunicação, quando você está saindo de um lugar ou quando você vai concluir ou finalizar uma interação social.
Também é importante, esse attention que eu coloquei para vocês, é que essa palavra farewell, que significa despedida, ele também pode ser usado como um substantivo para falar de um tipo de festa. Então, por exemplo, a pessoa está aqui e vai se mudar. Aí você faz a farewell party. Você vai fazer uma despedida, uma festa de despedida para aquela pessoa. A pessoa vai se aposentar de um trabalho. Você faz uma farewell party, uma festa de despedida. Além do goodbye, que vocês conhecem, a gente pode usar abreviações, como bye ou bye-bye, ou você pode dizer qualquer um desses cumprimentos aqui, ó. Have a nice day, tenha um bom dia. Farewell, passe bem. Take care, cuide-se. Catch you later. Então, é como se eu quisesse falar para você, ó, a gente se fala mais tarde, tá? A gente se comunica, a gente interage. See you later, vejo você mais tarde. See you soon, vejo você em breve. Take it easy, fique bem, tá? Em alguns contextos, esse take it easy pode ser usado para dizer, se acalma, tá? Vai devagar. Também pode ser usado assim. E algo que talvez vocês já viram em filme ou série são os greeting rhymes ou farewell rhymes, que são as rimas. Então, talvez vocês já ouviram, por exemplo, em português, bom dia, como vai sua tia? Então, rima. Isso aqui normalmente é muito utilizado com criança, tá? Não é muito o caso de vocês, mas vale pela questão da interação social. Então, em inglês, isso também é muito utilizado. Normalmente, eles falam muito nos filmes e nas séries, eles falam see you while, hello crocodile, see you in a while, alguma coisa assim. Agora me fugiu da cabeça, eu vou ver se tem aqui no exemplo. Olha, por exemplo, esse caso. Hello, J-Lo. Olá, J-Lo. Aqui, se eu for traduzir para vocês ao pé da letra, não vai ter sentido nenhum. Por que a gente fala que é rima? Porque são termos que produzem a mesma sonoridade, o mesmo som, tá? É isso que caracteriza a rima. Hi there, Greasy Bear. Então, eu tenho a mesma finalização. How are you, Caribou? Então, olha o mesmo som que termina com you e o caribou, que seria o animal. I'm fine, porcupine, tá? See you later, alligator. See you while, crocodile. Era isso que eu estava tentando lembrar para vocês. Então, see you later, alligator, quer dizer, se eu fosse traduzir, vejo você mais tarde, jacaré. Aí o outro responde, see you while, crocodile. Vejo você daqui a pouco, crocodilo. Então, traduzindo, não faz sentido, tá? Mas em inglês é algo muito utilizado, principalmente com crianças, tá? E as introductions? O que são essas apresentações pessoais? É quando você vai normalmente fazer uma interação pela primeira vez. Você vai citar o seu nome e essa interação social, ela pode acontecer de duas formas. Você pode se auto-apresentar, que é esse self. O que é uma selfie? É aquela foto que você tira e quem sai na foto é você mesmo. Então, toda vez que vocês observarem em inglês esse prefixo aqui, self, é para dar a ideia da ação reflexiva, tá? Que volta para a mesma pessoa. Então, self-introduction é uma auto-apresentação. Então, você mesmo se apresenta para alguém. Hello, I'm Michelle. Olá, eu sou a Michelle. Hello, my name is Michelle. Olá, meu nome é Michelle. E tem a possibilidade de você fazer a apresentação de outra pessoa. Então, você apresenta um terceiro. Então, eu chego, este é José, esta é Maria. Então, você apresentando uma outra pessoa para um outro indivíduo ou para um outro sujeito. Quando a gente vai fazer a autoapresentação, a gente usa a primeira pessoa. My name is, I am, let me introduce myself, permita que eu me apresente. Então, são estruturas que você pode usar na primeira pessoa. Quando você vai fazer a apresentação do outro, aí você já vai usar pronomes na terceira pessoa, nomes próprios ou, em alguns casos, o pronome demonstrativo. Este e esta. Então, por exemplo, Josh, this is Nicholas. Josh, esse é o Nicholas. Tá? Aí o Nicholas, esse é o Josh. Então, é você fazendo a apresentação de um outro indivíduo.
O que é comum você ouvir de resposta? A gente tem nice to meet you, que é o prazer em conhecer você, e vocês já devem ter ouvido o nice to meet you too, que faz esse tchu-tchu no final, que é prazer em conhecer você também, que é uma repetição, mas você pode usar outras terminologias, ó. Você pode dizer happy to meet you, tô feliz de conhecer você, ou pleased to meet you, é um prazer conhecer você. Então você também pode utilizar outras palavrinhas. E aqui eu tenho um diálogo para vocês, ó, que a gente pode compartilhar, que você pode compartilhar em sala com os seus colegas. Nós temos a fala do estudante A e a fala do estudante B, fazendo essa interação entre as duas pessoas que participam do diálogo. O que a gente tem na autoapresentação? Nome, my name is Lily. Nós temos o nome da outra pessoa, Rachel. Nós temos falando de nacionalidade, então de onde essa pessoa é. E nós temos aquele cumprimento de encerramento. Prazer em conhecer você, prazer em conhecer você também. Que tipo de exercício a gente pode fazer com esse tipo de conteúdo? A gente pode, por exemplo, falar de qual tipo de saudação apropriada para determinado turno. Então, olha aqui comigo. Qual dessas alternativas eu usaria para falar num ambiente de chegada num período da tarde? Eu falaria goodbye se eu estou chegando? Não, né? Então, qual seria o cumprimento correto? Todo mundo deve ter respondido good afternoon. Na outra questão, eu posso ter textos introdutórios, como esse aqui, um texto que apresenta uma pessoa, e aí eu posso ver questões de interpretação. O que eu tenho aqui? De acordo com o texto, qual é o nome da pessoa? Então, eu quero saber como que essa pessoa se chama. Volto para o texto. Hello, everyone. Lembra que eu sempre começo as nossas aulas, hello, everybody. Olá, pessoal. Em inglês, eu posso usar everybody ou eu posso usar everyone. As duas palavras significam a mesma coisa. My name is Brianna. Esse é o nome da pessoa. Então, a resposta, nome dela. Então, eu consigo fazer atividades, ó, a profissão dela, ó, que ela é uma professora. Deixa eu voltar no texto. Olha aqui falando. I'm from New Jersey, de onde ela é. I'm a teacher. Sou professora, profissão que está lá, eu pulei a questão com vocês. Outro tipo de questão, falando dos cumprimentos, ó, qual que você usa se você está se despedindo de alguém de manhã? Qual cumprimento eu uso? Goodbye. Aqui esse de manhã é quase uma pegadinha para vocês, é para que vocês possam observar que no cumprimento de despedida eu posso utilizar diferentes situações. E outra questão é a saudação informal, principalmente entre amigos. O que eu posso usar? Eu posso usar a formalidade também, mas quando eu estou falando com amigos é comum eu usar, por exemplo, oi, que é o hi, tá certo? Pessoal, hoje nós falamos de greetings, farewells and introductions, que são esses cumprimentos, despedidas e apresentações pessoais. Não deixem de acessar o plano de estudo, que é um material que a gente elaborou com muito carinho para vocês, colocando uma explicação sobre esses conteúdos e outros exercícios também, tá certo? Bons estudos a todos e eu vejo vocês em uma próxima aula. Até lá, bye bye!